Fala galera, se liga aí, voltando aqui com a parte de citologia nossa, estou trabalhando na parte de membrana plasmática, nós estudamos os transportes, né? O último que nós vimos foram aqueles mediados por vesícula, bomba de sódio e potássio, transporte ativo. Aí aqui ainda em membrana plasmática, eu vim nessa aula para a gente trabalhar um tópico importantíssimo chamado especializações da plasmalema ou especializações da membrana plasmática. Não esquecer que a membrana é aquela estrutura, né, lipoproteica, com modelo determinado por Singer-Nichols, mosaico fluido, um fluido lipídico e um mosaico de proteínas. E lembrando que quando eu falo em membrana plasmática, eu estou falando da estrutura que delimita a célula, né? Uma membrana apresenta uma permeabilidade seletiva, seleciona, escolhe aquilo que entra e aquilo, né, que sai da estrutura celular, determina a entrada e saída e ainda delimita o meio intracelular, separando ele do meio extracelular. E também, além de tudo isso, realiza transporte passivo, sem gasto de energia ativo, com gasto de energia dentro do passivo. Nós vimos a osmose e a difusão, nós vimos a difusão simples e a facilitada, nós vimos a osmose em célula vegetal e analisamos o gráfico da osmose em célula vegetal, o gráfico com a análise matemática do processo. Nós vimos transporte mediado por um gradiente de concentração iônica, o cotransporte, o transporte de sódio de glicose, que acontece, né, de forma ativa para a glicose, de forma passiva para o sódio. E aí vai. Além de tudo isso, né, convém falar do que a gente chama de especializações da plasmalema. Especializações da membrana são estruturas formadas pela membrana plasmática para desempenhar alguma função dentro de um tecido ou dentro de uma estrutura maior. A maior parte das especializações da membrana estão localizadas em células justapostas, né? A maior parte delas serve para colar uma célula na outra, para grudar uma célula na outra, né? Então, a maior parte das especializações da membrana vai estar localizada naqueles tecidos onde as células são coladas, né, aderidas uma à outra. Esses tecidos a gente chama, um exemplo aí, o tecido epitelial, o músculo do miocárdio, que também tem os discos intercalares, mas o nosso epitélio todinho, ó, formado por célula coladinha, quem cola uma célula na outra, basicamente é a membrana plasmática, né, é a plasmalema, e aqui nós vamos trabalhar, né, as especializações da plasmalema. Algumas importantíssimas eu tenho. Né, pode botar os chamados desmossomos, né, os chamados desmossomos. Eu tenho dois, aqueles chamados de zônulas de adesão, tá aí, as zônulas de adesão. Vamos botar assim. Eu tenho três, os chamados as zônulas de vedação. Vamos botar assim. Zônulas de vedação, tá aí. E eu tenho quatro, aquilo que a gente chama de junções do tipo gap, né? Vamos botar assim. Junções gap. Tá aí as junções gap. Ou também conhecidas como junções comunicantes. Se preferir, vamos botar aqui do lado, caso apareça numa prova. As junções comunicantes, beleza? E quero botar a quinta estrutura importante, as microvilosidades. Não esquecer os microvílulos também. Né, praticamente presente em praticamente toda a célula. Beleza, vamos puxar aqui. É importante lembrar o formato da membrana das nossas aulas passadas, você já deve ter estudado, tá aí. Uma bicamada de fosfolipídios, né, com proteínas no meio, tá aí, ó, assim. Olha aí as proteínas. Outra camada. Olha aí, assim, ó. Bicamada, tá aí, ó. Lembra que eu posso ter proteína aqui também, né? Olha aí, as extrínsecas, né? Como eu posso ter proteína que atravessa, né, a membrana, assim, ó. Proteína que atravessa a membrana. Essa aqui, ó, a que fica fora,
chamada de extrínseca. É aquela proteína de fácil remoção, removível facilmente com soluções de água e sal. Essa aqui, ó, de difícil remoção, aí tu chama de proteína intrínseca. Outra proteína intrínseca é essa aqui, ó, também muito conhecido como proteína transmembrana. Deixa eu botar aqui do lado. Atravessa todo o conteúdo da bicamada. Aquela que atravessa todo o conteúdo da bicamada, tá aí, ó. Correto? A proteína transmembrana, ela realiza muito transporte. Vou até colocar aqui que é importante. A maior parte das proteínas transportadoras da membrana. Mas também está envolvida com processos de adesão celular. União entre células vizinhas, seria isso. Então, vou puxar uma setinha dela aqui, porque eu quero fazer observação em relação a um grupo de proteínas dessa natureza. Aí você vai botar, são proteínas intrínsecas. Cuidado. Da membrana. Proteínas intrínsecas da membrana, proteínas chamadas de proteínas transmembrana. Também conhecidas como proteínas transmembrana. Né? São aquelas que atravessam todo o conteúdo da membrana, todo o conteúdo da bicamada. Vou colocar aqui, que é importante. Atravessam a bicamada e são de difícil remoção. São de difícil remoção. Estão muito relacionadas a transporte. Então vou botar aqui em termos de funções. Vou botar transporte através da membrana. Transporte através da membrana. Tanto as carreadoras que realizam transporte ativo, quanto as permeases, aquelas que participam de transportes do tipo passivo, viu? Só interessante lembrar. 2, a outra função seria a adesão celular. Professor, o que seria essa adesão? Unir, colar uma célula na outra. Eu vou botar união entre células vizinhas. União entre células vizinhas. Adesão. Beleza? Quem são elas? Caso apareça numa prova, aí você lembra das CAN. Bota esse termo aí que é importante. São chamadas de moléculas de adesão celular. Não pode esquecer. Vou botar aqui na frente. Moléculas de adesão celular. Escreve assim, ó, proteínas do tipo CAN, moléculas de adesão celular. Não esquecer que são proteínas intrínsecas do tipo transmembrana. Atravessam todo o conteúdo da bicamada, desde o lado interno da célula até o lado de fora da célula. Tem como principal papel, a maioria delas, transporte, seja ele ativo, seja ele passivo, no caso das permeases, e ainda tem como função a adesão celular, que é a união entre células vizinhas. Essas proteínas que fazem isso são chamadas de moléculas do tipo CAM, moléculas de adesão celular, o significado do termo. Mas cuidado que tem provas que chamam de caderinas. Caso apareça o termo, também está valendo. Assim, ó. Beleza? Caderinas. Então, caderina ou molécula de adesão celular, como você preferir. Estão diretamente envolvidas na formação de especializações da membrana plasmática. Eu vou puxar uma setinha daqui, aí você bota aí como observação. Participam de especializações da membrana.
Especializações da plasmalema. A maior parte delas são consideradas especializações de adesão, não esquecer. A maior parte delas são consideradas especializações de adesão. Então, vou botar aqui em cima. Pode ter função variada, nem duvida. As microvilosidades, por exemplo, estão relacionadas com processos de absorção e não de adesão. Mas como estrutura de adesão celular, você pode botar os desmossomos. Desmossomos. Não esquecer os desmossomos. Vamos escrever embaixo. Especialização de adesão. Põe assim, ó. Aí não esquece, não. Especialização de adesão. É grudar, é colar uma célula na outra. Imagina como se tu pegasse duas folhas de papel, fosse cada folha uma membrana plasmática, tu colasse uma na outra e grampeasse. Funciona como um grampo entre duas células. Então, vou botar aqui, entre aspas. Funciona como um grampo entre duas células. Nem duvida. Sempre. Correto? Colando mesmo, grudando uma célula na outra. Então é muito normal ser visualizado em tecidos de revestimento. Bota aí tecidos de revestimento. Muito comum nos tecidos de revestimento. É muito comum nos tecidos de revestimento. Ah, professor, quem é tecido de revestimento? Aí tem que lembrar, né? Epitelial. Tecido epitelial. Então, desmossoma é uma especialização da membrana plasmática muito presente em tecido epitelial. O tecido epitelial não é só epiderme. Epiderme é um tipo. Revestimento do estômago, revestimento do esôfago, revestimento do intestino. Pode ser tanto revestimento externo como revestimento interno, não interessa. Imagina um órgão oco, né? Como o estômago, por exemplo. Tem revestimento de fora, tem revestimento dentro. Quem reveste? Sempre tecido epitelial. O que mantém as células justapostas, coladas uma na outra? Numa prova, procura logo desmossoma, especialização da membrana plasmática. Então, vou botar como observação. Muito comum em tecidos de revestimento, formado por células justapostas. Vou botar aqui, tecidos formados por células justapostas. Bota assim, ó. Tecidos formados por células justapostas, juntinho aqui. Eu não sei o que são células justapostas, sabe? Célula justaposta é célula colada uma na outra. Célula vizinha, coladinha uma na outra. Quanto à estrutura do desmossomo, bota aí. Que também é perguntado em questões. Quanto à estrutura do desmossomo. Aí tem que lembrar é formado por proteínas do citoplasma celular, proteínas estruturais do citoplasma. Aí você chama de filamentos intermediários, um conjunto de filamentos intermediários. Vou citar a primeira proteína, vou botar aqui só proteína. Então, quanto à estrutura, totalmente proteica. Bota que é totalmente proteica. Não esquecer, isso é importante. A primeira proteína é proteína citoplasmática. A proteína do citoplasma envolvida é um filamento intermediário, que tu ouviu muito falar já. Né? Não pode esquecer, é a queratina. E ainda tem duas proteínas, uma de um lado e uma do outro lado da célula, que funcionam como duas placas, né? A desmosina. A desmosina são as proteínas formadoras do desmossomo. Funcionam como estrutura de placas, né? São duas placas laterais localizadas, uma em cada célula. E 3, não pode esquecer 3,
as moléculas do tipo CAM, perdão, as proteínas do tipo CAM, moléculas de adesão celular, caderinas. Lembrando que as caderinas se encontram em membrana plasmática, são proteínas de membrana. Então, tem uma proteína, né, que forma as placas do desmossomo, tem uma proteína citoplasmática que pressiona a região, né, para que uma célula não salte da outra, e ainda tem as moléculas caderinas, né, as moléculas de adesão celular, que são proteínas transmembranas, né, localizadas na membrana plasmática, atravessam a bicamada. Quando visualizado em uma prova, de forma ampliada, olha aí, ó, membrana plasmática. Não esquecer da membrana plasmática, ou a desmosina. Ela faz isso, ó, como se fosse uma plaquinha mesmo, ela tem esse formato, ó. Olha aqui, ó, sempre assim, viu? Olha aí, ó. Desmosina em azul, tá aí ela, ó. Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza? As caderinas aqui, ó, moléculas de adesão celular, ó, vão costurando o desmossomo assim, ó. Tá aí as caderinas, ó. Não pode esquecer, são as moléculas do tipo CAM. E aqui eu tenho filamentos de queratina, que são filamentos citoplasmáticos, ó, que você vai encontrar sempre no desmossomo. Sempre assim, ó. Elas pressionam, né, as duas membranas de forma que uma célula não se separa da outra. Ó. Típico de tecido epitelial. Lembrando que aqui eu teria a membrana de uma célula. Ó. Isso aqui seria a membrana plasmática de uma célula. E aqui seria a membrana plasmática da outra célula. Duas células vizinhas, unidas, coladas por uma estrutura ou uma especialização chamada de desmossomo. Botando a legenda aqui do lado, seriam queratina, em preto aí, proteína citoplasmática, são chamados de filamentos intermediários, se tu preferir. Em azul eu tenho a desmosina, vou botar do lado aqui também. Se fosse uma legenda, que aí fica fácil quando você for estudar. Né? E a vermelhinha, no meio, são as moléculas de adesão celular. Eu comecei a aula falando delas ali atrás, então tu já tem anotado CAM, vou botar assim na frente, caderinas. Cuidado com questões que vão pedir para tu identificar cada uma. Tá aí o desmossomo. Lembra que ele é pontual, então ele está num determinado local pressionando ali, ó, as duas células, né? Estrutura pontual. Estrutura pontual. Eu vou falar de outra agora que é importante, as zônulas de adesão. Bota aí as zônulas de adesão. Acho que meu pincel azul está acabando, ó, Bruno. Tem tinta ali. Zônulas de adesão, no caso das zônulas de adesão. Agora tu vai imaginar que se eu fosse uma célula, como se eu tivesse um adesivo no formato desse cinto meu, que desse a volta. E esse adesivo conseguisse colar uma outra célula na frente, uma do lado, e outra do lado e outra atrás. Seria 4 células ao redor de uma. E o que imagina que isso aqui seria uma célula, aí eu colo, aí como se eu tivesse uma fita, uma faixa adesiva, onde eu colo uma célula desse lado, onde eu colo uma outra desse lado, onde eu colo uma na frente, onde eu colo outra aqui. Então não é mais pontual e não é uma relação entre duas células, é uma célula grudando, colando, né, aderindo às células vizinhas, há várias. Essa faixa que dá a volta em toda a célula, uma faixa que dá a volta em toda a célula, como se fosse um cinto que desce a volta em toda a célula, se chama de zônula de adesão. Cuidado, não confundir com o desmossomo. Porque o desmossomo ele é entre duas células apenas, né, o desmossomo. Ele não consegue unir mais de duas células. Agora, a zônula de adesão não. Ela faz a união entre várias células. Então, a primeira observação que eu vou colocar aqui, depois de especialização de adesão, do mesmo jeito, bota aí. Especialização de adesão, correto? Aí você vai colocar assim, ó, união entre várias células. União entre várias, não é só uma, né? União entre várias células, bota assim, ó, união entre várias células.
É como se fosse um cinto adesivo, né? Então vou botar aqui como se fosse um cinto adesivo, assim, ó. Tá entre aspas, que é para tu lembrar, né? Que dá a volta, né? Dá a volta em toda a estrutura celular, né? Ela dá a volta em toda a membrana da célula. Unindo uma célula, né, a várias outras, unindo uma célula a várias outras. Viu? Não esquecer das zônulas de adesão. Especialização da membrana plasmática. Lembrando que nas zônulas de adesão podem encontrar vilosidades, né, dobras chamadas de interdigitações. Mesma coisa. Praticamente a mesma coisa. Com pequenas modificações. Mas lembra que caso apareça numa prova, as interdigitações também são regiões de adesão. Beleza? Quanto à estrutura, importante sempre lembrar, quanto à estrutura, caso apareça numa prova, lembrar sempre que é formado por estrutura proteica. Lembra que quem desempenha a função em célula é proteína. Bota sempre proteína. Não pode esquecer a proteína. Aqui eu faço referência a duas que podem aparecer numa questãozinha para você. Duas proteínas. Primeiro, uma localizada na região de citoplasma. Na verdade, é considerada uma proteína citoplasmática, e a segunda é uma proteína de membrana. A proteína de membrana envolvida aqui é a mesma do desmossoma, então não tem nem muito o que viajar não. Aí tu bota CAM, molécula de adesão celular, assim, mesma coisa. Já no citoplasma não, no citoplasma ali é filamento intermediário, que eu não cheguei nem a pôr, vou até colocar lá. Mas aqui no citoplasma é um microfilamento, a proteína é chamada por esse nome, a quitina. Aí na frente você vai colocar que trata-se de um microfilamento citoplasmático. Beleza? Microfilamento citoplasmático. E bem aqui onde tem queratina, ó, bem aqui onde tem queratina, você vai colocar que é um filamento intermediário do citoplasma. Opa. Aqui é um filamento intermediário do citoplasma. E aqui é um microfilamento do citoplasma. Então, o que, que muda? De cara, o que muda é que a proteína citoplasmática é outra e a proteína de membrana permanece a mesma, né? Molécula de adesão celular, proteína do tipo CAM, está falando aqui de uma proteína do tipo transmembrana. Seria a mesma coisa dali, correto? Lembrando que a quitina é considerada aquela proteína do citoplasma conhecida como proteína de contração, né? Ela vai estar nas zônulas de vedação, de oclusão, ela vai estar nas zônulas de adesão, ela vai estar nas microvilosidades, então ela vai repetir em vários locais. Ainda tem um papel de movimentação, locomoção, deslocamento celular. Vou parar essa aula por aqui, né? Espero que tenha ficado entendido. Eu retorno para falar das outras especializações. Até a próxima.